Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Intensiflix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. O nosso vídeo de hoje será uma continuação do vídeo anterior sobre retorno venoso. Nesse vídeo de hoje, nós vamos abordar os modificadores do retorno venoso. Para quem não me conhece, sou a Clarice Costa, sou médica intensivista titulada pela AMIB, apaixonada por medicina intensiva e com larga experiência em medicina intensiva e com outras titulações, como vocês podem ver no vídeo. Não é o objetivo desse canal ditar normas nem condutas para a prática profissional. Antes da gente falar dos modificadores do retorno venoso, queria só mostrar uma diferença de conceito em relação à pressão média de enchimento sistêmico e à pressão média de enchimento circulatório. A pressão média de enchimento sistêmico está relacionada ao sistema venoso. Então, ela é determinada pelo volume das vênulas de alta capacitância e das pequenas veias. Resulta do recolhimento elástico das paredes das veias. Então, está relacionado ao sistema venoso, que é o que nós estamos estudando nessas duas aulas. E a pressão média de enchimento circulatório, ela resulta do recolhimento elástico das paredes dos vasos do sistema circulatório comum, como um todo. Então, ela leva em conta todo o sistema circulatório, venoso e arterial. Agora, vamos para os modificadores. A administração de fluidos, que é um modificador que a gente usa com muita frequência no CTI. Então, antes, é importante a gente revisar os conceitos de unstressed volume e stressed volume. Lembrando que o unstressed volume é aquele volume de sangue que representa 70% do volume de sangue venoso, mas que está ali no sistema venoso para mantê-lo pérfuro. Ele não gera estiramento das veias, não gera energia, nem tampouco aumenta a pressão média de enchimento sistêmico. Já o stressed volume, que representa em torno de 30% do sangue venoso, ele é modificável, por isso, modificadores do retorno venoso. Uma das formas de modificá-lo é aumentar com a administração de fluido. Então, é esse stressed volume que vai distender a parede das veias, que vai gerar energia e aumentar a pressão média de enchimento sistêmico. Então, aqui, por exemplo, nessa figura, está mostrando o efeito de um bolo de fluido de mais ou menos 1 litro. O que acontece com o stressed volume? Ele vai aumentar, com isso vai aumentar a pressão média de enchimento sistêmico, favorecendo o gradiente e aumentando o retorno venoso. E aí, num paciente fluido responsivo, esse aumento de pré-carga vai gerar um aumento do volume sistólico. Dois fatores de igual importância que modificam a pressão média de enchimento sistêmico. É o volume de sangue no reservatório venoso, que aumenta com a administração de fluidos, e qualquer volume de sangue adicionado ao reservatório venoso produz tensão em suas paredes e aumenta a pressão intravascular. E o outro fator que pode modificar também é a capacitância do sistema venoso, que está sob controle do tônus adrenérgico. Atenção, isso aqui, por exemplo, no choque vasoplégico. Aqui é a curva de Frank-Starling, mostrando o comportamento de um paciente fluido responsivo e de um paciente não fluido responsivo, antes e após a administração de volume em relação ao retorno venoso. Então, o que acontece no paciente fluido responsivo é que quando a gente administra volume, há um aumento da pressão de átrio direito, mas de menor intensidade do que a pressão média de enchimento sistêmico, favorecendo o gradiente. A resistência ao retorno venoso não se altera, então, favorece o retorno venoso desse paciente, e esse aumento de pré-carga no paciente fluido responsivo se traduz num aumento significativo do volume sistólico. Diferente acontece no paciente que não é fluido responsivo. Então, quando você administra um bolus de fluido, vai haver um aumento da pressão atrial direita mais significativo do que da pressão média de enchimento sistêmico, que não vai favorecer o gradiente, porque a pressão atrial direita vai aumentar numa dimensão maior do que, proporcionalmente maior, do que a pressão média de enchimento sistêmico. E aí, o retorno venoso não será favorecido, mas vai haver um aumentozinho de retorno venoso, pré-carga, etc., mas não vai se traduzir num aumento do volume sistólico, porque o ventrículo não tá trabalhando numa relação de interdependência com pré-carga. Agora, o comportamento do retorno venoso nos estados de choque circulatório. Eu trouxe aqui os 3 choques mais frequentes. Vamos para o hipovolêmico. No hipovolêmico, o que acontece é que a hipovolemia diminui o stressed volume.
Com isso, diminui a pressão média de enchimento sistêmico, reduz também a pressão de átrio direito, a resistência ao retorno venoso não se modifica, mas essa redução da pressão média de enchimento sistêmico realmente reduz bastante o retorno venoso. Então, a hipovolemia interfere no retorno venoso de forma negativa, reduzindo, então, pré-carga e comprometendo o débito cardíaco. No choque cardiogênico, o problema aqui é a contratilidade. Só que essa questão, lembra no slide anterior, da aula anterior, que eu falei que quanto mais eficiente a contratilidade miocárdica, menor vai ser a pressão no átrio direito, porque favorece o esvaziamento do átrio direito? Então, no choque cardiogênico, a contratilidade está comprometida. E com isso vai haver um aumento da pressão diastólica final do ventrículo direito, aumentando mais a pressão atrial direita. Isso desfavorece o gradiente, desfavorecendo o retorno venoso, mesmo porque o retorno venoso que acontece não vai se traduzir num aumento de volume sistólico, porque há um comprometimento da contratilidade miocárdica. E aí você vê aqui na curva de Frank-Starling o achatamento da curva. No choque séptico, o principal problema é a vasodilatação. A vasodilatação aumenta a capacitância venosa, e isso reduz a pressão média de enchimento sistêmico, reduzindo o gradiente. E a resistência diminui, mas essa redução aqui do gradiente é bem significativa. E o que acontece é uma redução do retorno venoso, com consequente redução do débito cardíaco. Num paciente em estado hiperdinâmico, quando você faz volume, melhora o stressed volume, e se ele é fluido responsivo, isso vai se traduzir numa melhora do débito cardíaco. Se o paciente tiver uma miocardiopatia séptica, a depender do grau de comprometimento da contratilidade miocárdica, desfavorece o retorno venoso, porque acontece um comportamento semelhante aqui ao que acontece no choque cardiogênico. Agora, vamos falar sobre a interação da pressão positiva com a hemodinâmica. Então, quando nós colocamos um paciente em pressão positiva, ou seja, em ventilação mecânica com pressão positiva, essa pressão positiva pode interferir na hemodinâmica de uma forma mais exuberante ou menos exuberante, a depender da condição clínica do doente. Antes da gente falar aqui sobre essa figura, vamos revisar 3 conceitos importantes. O primeiro é a pressão pleural, que é a pressão do líquido no estreito espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. A pressão alveolar, que é a pressão do ar dentro dos alvéolos pulmonares, e a pressão transpulmonar, que é a diferença entre a pressão pleural e a pressão alveolar. Quando a gente coloca um paciente em ventilação mecânica com pressão positiva, essas pressões aqui vão aumentar. Consequentemente, vai haver um aumento da pressão transpulmonar. Então, o aumento dessas 3 pressões vão interferir na hemodinâmica do paciente. E aí, o que vai acontecer? Um aumento da pressão pleural desfavorece o ventrículo direito. Por quê? Porque diminui o retorno venoso, diminuindo a pré-carga do ventrículo direito, consequentemente reduzindo o volume sistólico do ventrículo direito. E esse efeito é máximo durante a inspiração. Aqui é uma curva de ventilação mecânica em volume controlado, e aqui mostrando onde é mais exuberante o efeito, se é na ins ou na expiração. Então, o aumento da pressão pleural na inspiração diminui a pré-carga do ventrículo direito, porque diminui o retorno venoso, e com isso diminui o volume sistólico. O sangue passa pela circulação pulmonar, e aqui o que a gente vê na expiração, como consequência, é uma queda da pré-carga do ventrículo esquerdo, com uma queda da ejeção do ventrículo esquerdo, do volume sistólico, que é mais exuberante, então, no final da expiração. O aumento da pressão transpulmonar também desfavorece o ventrículo direito, porque ela aumenta a pós-carga do ventrículo direito,
e também contribuindo para a redução do volume sistólico. Esses dois efeitos aqui são máximos durante a inspiração. Então, o aumento da pressão pleural reduz pós-carga do VD e o aumento da pressão transpulmonar aumenta a pós-carga do VD, ou seja, a pressão positiva atrapalha bastante o ventrículo direito. E esse efeito é máximo durante a inspiração. E aí, essa redução do volume de ejeção do ventrículo direito vai se traduzir numa redução do volume de ejeção do ventrículo esquerdo. Isso é bem acentuado quando o paciente está hipovolêmico. Por quê? Vamos entender agora. O aumento da pressão pleural em relação ao ventrículo esquerdo diminui a pós-carga do ventrículo esquerdo, ou seja, ajuda. E esse efeito é máximo durante a inspiração. E o aumento da pressão transpulmonar aumenta a pré-carga do ventrículo esquerdo, por quê? Porque favorece o trânsito de sangue a nível da circulação pulmonar. Então, à medida que a pressão positiva atrapalha o ventrículo direito, favorece o ventrículo esquerdo. Se por acaso o paciente tiver, e esses efeitos são máximos durante a inspiração, se o paciente tiver hipovolêmico, os efeitos em relação à redução do retorno venoso, diminuição de pré-carga e comprometimento, então, consequentemente, da fração de ejeção do ventrículo esquerdo vai ser mais exuberante. Por isso que quando a gente intuba e coloca um paciente em ventilação mecânica, no paciente hipovolêmico, ele fica com instabilidade hemodinâmica, ele choca. Então, é importante que o paciente que esteja em pressão positiva esteja com a volemia restaurada. Se ele tiver normovolêmico ou hipervolêmico, essa influência sobre o ventrículo direito não vai atrapalhar tanto e vai favorecer o ventrículo esquerdo, favorecendo, então, a fração de ejeção, o volume de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, seguindo o raciocínio, vamos agora ver especificamente os efeitos da PIP em relação ao retorno venoso. Então, o aumento na PIP, transmitido ao átrio direito, aumenta a pressão no átrio direito e de forma significativa. Um aumento na PIP pode aumentar a pressão média de enchimento sistêmico pela transmissão de pressão ao leito esplâncnico e por favorecer a transferência de sangue da circulação pulmonar para o compartimento venoso, mas não é o suficiente para compensar o aumento da pressão do átrio direito, ou seja, a PIP não favorece o gradiente. Um outro detalhe é que uma PIP maior ou igual a 10 pode aumentar a resistência ao retorno venoso por limitação de fluxo sanguíneo com colapso de veias calibrosas até a junção com o átrio direito. Obviamente que esse efeito é significativo no paciente hipovolêmico. Então, definitivamente, a PIP não ajuda o retorno venoso, ela desfavorece o gradiente e pode aumentar a resistência ao retorno venoso. Um outro modificador interessante é a noradrenalina. Por quê? Porque ela vai interferir no unstressed volume. Então, a noradrenalina estimula os receptores alfa-adrenérgicos, levando a uma venoconstricção, com redução da capacitância venosa. Isso leva ao recrutamento de sangue do unstressed volume, equivalente a uma expansão volêmica. Esse é o racional utilizado para se iniciar a noradrenalina precocemente no paciente em estado de choque. E aí, quando você associa o início da noradrenalina à expansão volêmica, você aumenta mais rápido e de forma mais eficiente o stressed volume, favorecendo o gradiente por aumentar a pressão média de enchimento sistêmico. E aí favorece o retorno venoso, aumenta a pré-carga, e num paciente fluido responsivo vai aumentar o débito cardíaco. Mas cuidado com a dose de noradrenalina, porque se for elevada, pode aumentar a resistência vascular, aumentando a pós-carga do ventrículo esquerdo, diminuindo o volume sistólico. E também no paciente que está com uma vasoplegia muito importante, com extravasamento importante de líquido por espaço extravascular, também esse efeito é temporário, porque o que você der de líquido vai extravasar em algumas horas.
E ela estimula também os receptores beta-1 adrenérgicos, com efeito inotrópico e também favorecendo o débito cardíaco, melhorando a contratilidade, reduz a pressão arterial direita, favorecendo ainda mais o gradiente e o retorno venoso, consequentemente. Em relação à posição prona, né? Quando você prona um doente e o paciente responde bem, tem uma melhora da hipoxemia e da hipercapnia, o que vai acontecer é uma redução da vasoconstricção pulmonar hipóxica e hipercápica, e com aumento do enchimento do leito vascular pulmonar, consequentemente. E isso faz com que reduza a resistência arterial pulmonar e a pós-carga do ventrículo direito. Então, esses três benefícios aqui se traduzem num aumento da pressão média de enchimento sistêmico e com queda da pressão arterial direita, porque favorece o esvaziamento do ventrículo direito. E, obviamente, se você favorece o gradiente, num paciente que é fluido responsivo, esse aumento da pré-carga leva ao aumento do débito cardíaco. Só que quando você prona o doente, também há uma elevação da pia. Tem que ter cuidado na posição do abdômen, e essa elevação da pia pode provocar um aumento moderado da resistência ao retorno venoso, na maioria dos pacientes, mas não é um aumento que vai sobrepujar o benefício que se tem com o gradiente. Então, no paciente normovolêmico ou hipervolêmico, não vai interferir no retorno venoso negativamente. Mas, se o paciente tiver hipovolêmico, esse aumento na resistência ao retorno venoso vai ser mais significativo do que o aumento do gradiente, diminuindo o retorno venoso desse paciente. E se ele tiver uma hipovolemia bem importante, pode até predispor ao colabamento da cava inferior. Então, prona favorece o retorno venoso, mas cuidado tanto com a posição do paciente quanto pronar um paciente com hipovolemia, uma hipovolemia realmente importante. Então, concluindo o nosso vídeo, né, que a gente precisa gravar, então, o sistema venoso é um sistema de capacitância e alta complacência, o retorno venoso exerce um papel importante na fisiologia cardiovascular, a administração de fluidos aumenta o estresse do volume, consequentemente a pressão média de enchimento sistêmico. No paciente fluido responsivo, há aumento do gradiente sem influência na resistência ao retorno venoso, com consequente aumento do retorno venoso e débito cardíaco, e lembrar dos modificadores do retorno venoso, que aqui a gente abordou: administração de fluidos, estados de choque, ventilação com pressão positiva, norepinefrina e posição prona. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigada!